E a nossa casa fica muito feliz com a presença de cada um de vocês, tá? Então, nós estamos fazendo uma leitura antes. É esse livro que eu estou mostrando, olha. O nome dele é Com 5 Pães e 2 Peixes, do Carlos Bacelli e de Irmão José. Irmão José escreve muito gostoso, é muito bom ler. Qual é a leitura? Hoje a leitura é a número 3, Joana. 3. O título é Responde. Então, olha, esse é o livro. Eu acho que o Luiz não tem mais aí, mas parece que ele ia pedir, né, Luiz? Não? Não vai mais. Não tem mais. Esse é um livro de lições curtas que a gente deve ter sempre em casa, ali do ladinho. Abre, faça uma leitura diária. É muito bom, ajuda a gente a refletir. Então, nós vamos refletir juntos. Então, eu vou perguntar para vocês, me responde. Começa assim: não resta dúvida de que toda provação é extremamente desagradável a quem padece. Portanto, é óbvio que tens o direito de fazer o possível para não sofrer. No entanto, antes de te queixares da dor, responde: o que seria do mármore sem o cinzel que o aprimora? Então, eles nos faz uma pergunta e diz: que seria do mármore se não houvesse aquele trabalho todo de aperfeiçoamento? Nós sabemos que a lapidação da pedra bruta, que visa chegar no diamante que está ali dentro, ela é difícil, trabalhosa, precisa de vários processos para poder chegar no diamante. E quanto mais se tira a sujeira da pedra bruta, mais vai aparecendo a beleza e o brilho do diamante. Ninguém acha diamante pronto para usar. Ele está dentro de uma pedra. Ele está escondido dentro de uma pedra. E precisa ser muito trabalhado, precisa ser lapidado. Como que se lapida? Cortando mesmo, aparando todas as arestas. O trabalho é delicado, requer profissional para cuidar disso e tem que tirar todas as sujeiras para que o diamante apareça. E nós somos mais ou menos parecido essa pedra bruta. Nós nascemos uma pedra bruta. Nascemos simples e ignorantes. Nós estamos até numa posição razoável. Nós já no passado remoto, nós fomos terríveis. Nós tivemos que ser cortadinhos mesmo, fatiados, lapidados, para chegar aonde nós estamos agora. E demais, nós habitamos um planeta de provas e expiações. A prova faz parte do nosso crescimento. Nós estamos aqui para isso. E aí a gente pergunta assim: mas eu escolhi as provas que eu tenho que passar? E o Livro dos Espíritos nos esclarece. Na questão 262 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha?
Aí ele responde, os espíritos amigos respondem: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. E ele continua. Então ele vem dizer, Kardec vem dizer, que nós, muitas vezes, escolhemos as nossas provas, quando nós somos capazes para isso, lá no plano espiritual. Porque nós estamos em um centro espírita e nós todos acreditamos em reencarnação. Aqueles que não têm muita certeza disso, então já fica um pouco complicado, né, de aceitar. E nós sabemos que aqui nós confundimos, às vezes, as provas que nós temos que passar por punição. E não é punição. Deus não nos pune. Às vezes nós temos a prova e por não saber trabalhar bem, é que nós somos reprovados. E daí nós começamos a ter mais matérias, né? É a famosa DP, né? A gente vai carregando as matérias e quando vê, o nosso fardo fica mais pesado. Mas acreditem, nós não somos punidos. Isso que nos acontece das nossas provas são realmente necessárias para o nosso aperfeiçoamento. E aqui o livro fala que nós temos o direito de não sofrer, né? Aqui ele diz: é óbvio que todos têm o direito de fazer o possível para não sofrer. E realmente, a gente deixa de sofrer quando a gente deixa de brigar, de dar murro em ponta de faca. Quando a gente começa a aceitar com mais facilidade aquilo que nos chega, né? A aceitar, a carregar, como Jesus falou, a nossa cruz, né? Porque às vezes ela é necessária para a gente atravessar de um penhasco ao outro, no final. Então nós vamos agora fazer a nossa prece, vamos nos recolher e nós vamos falar com Jesus. Mestre Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, médico de nossas almas, mestre que nos ensina sempre a trilhar os caminhos. Jesus amado, estamos reunidos nesta casa com amigos e te pedimos, Senhor, abençoe todos eles. Abençoe também, Senhor, e inspire a nossa companheira Helena, que fará a palestra desta noite. Que ela possa nos esclarecer e que nós possamos absorver a melhor parte. Fica com todos, Senhor, ajudando-nos sempre. Obrigado, Jesus, e assim seja. Helena, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui nesta tribuna que eu amo e gostaria de ter os pensamentos positivos, né, de todos, para que nós possamos conversar, possamos nos entender, não é? Eu fico muito feliz, muito contente, sempre pela recepção
que eu tenho nesta casa. Dando então continuidade, que estamos estudando todas as quintas-feiras, o livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje, coube-me a falar sobre a lição 23, pensar. Eu peço a compreensão de todos, eu vou ler o texto todo, depois nós conversaremos, certo? O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer momento, é muito importante não nos esquecermos disso, que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito, e o efeito cria o destino. A nossa vida será sempre o que estejamos mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em nossos caminhos virá unicamente de mudanças nos nossos pensamentos. Imaginemos a nossa existência como desejamos deva ser. E trabalhando nesta linha de ideias, observamos que o tempo nos trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a nós tudo aquilo que nós pensamos, e nessa verdade encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observemos e verificaremos que nós mesmos atraímos para o nosso campo de influência tudo o que possamos e tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Deus é amor e não pune criatura alguma. Vem de encontro com o que a Edu Virges disse, certo? A própria criatura é que se culpa, é que se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental, o que nos pertence é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. O bem eterno é a lei suprema. Mantenhamo-nos no bem, a tudo e a todos, e a vida se nos converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, vou repetir, através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos de nós aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Oh, palavrinha, né? Isto foi a lição desta noite, certo? E nós vamos encontrar em algumas obras também complementares a esta lição e a nossa doutrina, muitas coisas sobre o pensar,
sobre o pensamento, né? Então nós lemos ali, primeiramente, que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Então, perguntemos a nós mesmos: como eu estou agindo através do meu pensamento? Será que sou eu mesma, sozinha aqui, que eu estou conversando com todos? Será que não tem mais algo mais? E aí, do Virges foi feliz em dizer, porque ela sabe, na oração, ela pediu que os amigos espirituais me inspirassem. E é verdade. Sem esta inspiração divina, não somos nada. Não é isto? Nós podemos ler, nós podemos estudar, mas na hora de passar a lição, aí que está, né? Será que nós temos uma proteção? Será que existe realmente espíritos a nos auxiliar? O que vocês acham? Então, eu gostaria de passar para todos nós, né, a questão 459 do Livro dos Espíritos. Este livro maravilhoso, esta cartilha de todos nós que queremos aprender cada vez mais os preceitos, né, desta doutrina maravilhosa que abraçamos um dia. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Eles influem ou não? Eles ajudam ou desajudam ou não? A resposta dos amigos espirituais que deram a Kardec, a resposta está assim: muito mais do que imaginais, muito mais do que nós pensamos. Influenciam, como queira, a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, será que eu aqui não estou sendo dirigida pelos amigos espirituais? Claro que nós estudamos, claro que nós temos a boa vontade, mas sem a ajuda destes amigos, nada feito, não é? E eu gostaria de sugerir a todos que lessem este capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, que é sobre a influência dos espíritos em nós. E passando um pouco mais, nós vamos... Bom, se nós recebemos a influência dos espíritos para o bem, eu falei só a parte boa, né? Que nos interessa mais, né? Mas também nós recebemos a influência dos espíritos infelizes. Não vou falar inferior não, porque às vezes nós somos mais inferiores do que eles, né? Os nossos irmãos infelizes, que ainda não encontraram, ainda não compreendem a lei de amor, né? Então, será que nós temos condições de nos livrarmos destas influências, desses amigos doentes, desses amigos nossos irmãos sofredores, doentes? A pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos
da verdade, que fizeram, né, junto com Kardec, a codificação, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Nós podemos? Nós somos capazes? A resposta foi: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Olha que importância tem nós pensarmos. O que nós estamos pensando? Não estou saindo da lição, não é? Tá? Qual é o nosso modo de pensar? Já que nós atraímos os espíritos doentios a nós pelo pensamento. É bom pensarmos disso, né? Adiantando um pouquinho mais, na questão 468, Kardec perguntou: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Quer dizer, os espíritos se mandam quando nós queremos, quando nós temos uma vontade de sairmos daquelas influências, mas se colocarmos a nossa boa vontade, a nossa força de vontade, poderemos dizer também, olha, né? Eles se afastam, com certeza. Mas vamos ver a resposta que os amigos espirituais disseram ao nosso Allan Kardec. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, tá? Abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Tá? Então, nós precisamos, todos nós, munirmos de toda a força de vontade quando sentimos que não estamos bem, mudar primeiramente o nosso pensamento, porque eles nos influenciam, porque nós estamos com os nossos pensamentos baixos, né? Estamos só pensando em coisas mesquinhas, em coisas que não vão nos levar a nada, não é isto? Então, se nós colocarmos em nós mesmos essa força de vontade, buscar ajuda nos primeiros sintomas de influenciação, é muito válido isso. Buscar alguém para conversar, buscar alguém para receber um passe, buscar alguém para que saiba nos ouvir durante o tempo que a pessoa está a conversar conosco, que estamos sob a influenciação. Eles não querem isto, então eles se afastam momentaneamente, mas eles ficarão espiando-nos,
como o gato faz, né? Quem já viu o gato tocaiar o rato? Né? É engraçado, mas acontece, é verdadeiro isso, né? Agora, tem uma pergunta muito interessante para todos nós. É a 469, do Livro dos Espíritos também. Por que meios podemos neutralizar a influência destes espíritos infelizes? Olha, Kardec, ele não descansava não, ele ia a fundo, ele queria que nós hoje, em 2018, pudéssemos pegar este livro como se fosse agora que ele estivesse escrevendo. Então, por qual meios? Eu só disse buscar ajuda, não foi? Mas por que meios que nós podemos? Praticando bem, é a resposta. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos infelizes e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Qual o império que esses espíritos têm sobre nós? A maldade, não é? O negativismo, né? Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Quer dizer, vamos ter a força de vontade, não é? Para que não sejamos joguete nas mãos desses espíritos infelizes. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam aos maus pensamentos. Eu repeti, tá? Que sopram a discórdia entre vós outros, que vos insuflam as paixões más. Desconfiai, especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Qual é o nosso lado fraco? É a não confiança em Deus? É a não a busca de melhorar-se? É a não força de vontade? É a má vontade? Se nós temos má vontade de fazer qualquer coisa, já é um prato cheio para os nossos irmãos infelizes. É o nosso lado fraco, não é? Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é tentação? O que é a tentação? Vem por que meios a nós? Pelo pensamento. Parabéns, palmas para elas, né? Mas todos nós sabíamos, né? Tá? Então, toda e qualquer tentação que nós temos em nossa vida vem pelo modo de pensar, vem pelo modo de agir, vem pelos maus pensamentos, certo?
E aí nós vamos buscar, quando ele fala que nós podemos neutralizar através do bem, da ação no bem, e que nós temos aqui também, né, no livro, nós vamos encontrar neste livro Pensamento e Vida. Eu pedi permissão para André Luiz, Allan Kardec, tá? Para trazer Emmanuel, que é o mesmo médium do livro Resposta da Vida. Aqui Emmanuel diz para nós que, sobre a página Trabalho, que não vale agir por agir, trabalho por trabalho. É sentir o que nós estamos trabalhando, o porquê estamos trabalhando, para que estamos trabalhando. São perguntas que nós precisamos responder a nós mesmos. Do contrário, não estaremos estudando nada, né? Nós vamos ver que é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Como nós estamos no departamento que nos foi confiado? Estou feliz? As pessoas que estão em torno estão felizes com a minha ação ali, com o meu trabalho, né? É necessário, e isto está no conceito trabalho-obrigação. Interessante, né? Que Emmanuel diz, né? Além do trabalho-obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir, né? Ele se refere também ao trabalho-ação. Ali, trabalho-obrigação. Aquele que nós precisamos ganhar o leite, né? Ganhar o pão, ganhar a picanha, né? Para quê? Na casa de quem, né? O trabalho-ação é aquele trabalho que fazemos que transforma o ambiente. Como eu disse anteriormente, o nosso trabalho precisa, não é que nós queremos, não, é que é preciso ser um ambiente de tranquilidade, de paz, de união, não é? Então, para transformar este ambiente em que trabalhamos, tá? Ele também se refere ao trabalho-serviço. Trabalho-serviço transforma o homem. Primeiramente o ambiente, agora o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, né? Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto, né? Nos círculos mais elevados do espírito, quando, né, nós ficamos mais para lá do que para cá, o trabalho não é imposto. A criatura consciente de verdade compreende que a ação no bem, vejamos lá a resposta no Livro dos Espíritos, né? Ação no bem.
e no Resposta da Vida também. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a elas rende por livre vontade. Vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia e a espelhar-se por toda parte, certo? Nós temos também, estou cansando, tem alguém com sono aí? Levanta o dedão do pé, tá? Porque eu não quero ver. Nós temos também, continuando com este livro mesmo, Pensamento e Vida, né? Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assemelhamos os pensamentos, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. A daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Nós vimos que, nesta lição do livro Resposta de Vida, é uma regra para todos nós sabermos viver bem, viver melhor. A sua vida ou a nossa vida será sempre o que estamos sempre, em qualquer momento de nossa vida, em qualquer lugar de nossa vida, mentalizando coisas boas constantemente. Será uma pergunta e darei a resposta. Será que se fizermos isto, pensar positivamente, a toda hora, a todo instante, a todo minuto da nossa vida, estaremos sobre a influência dos nossos irmãos infelizes? E estes irmãos infelizes não são somente os espíritos desencarnados. Nós também, encarnados, nós também influenciamos as pessoas. Não influenciamos? Um exemplo está agora, que pena a gente falar disso, desse jeito que eu vou falar, a moda da droga. E nós temos aqui pessoas que convivem com estas pessoas, ou lidam, mais ou menos, né? A droga. Será que aqueles jovens, ainda menores, crianças, eles foram pela vontade deles?
ou eles foram influenciados por outras pessoas? O que vocês acham? Foram influenciados para o mal. E nós também, adultos, somos influenciados para o bem e para o mal também. Nós precisamos vigiar os nossos... Parece que eu não escutei. Nós precisamos vigiar os nossos... Ótimo, isso mesmo. Por quê? Vigiando nossos pensamentos, nós teremos condições de dar um salto na nossa evolução espiritual. Ou nós queremos ficar somente assim, como estamos hoje? Já demos, como a Edu Virges disse, nós já demos um salto. Nós fomos piores. Nós éramos muito mais feios do que agora, né? Quantos mundos inferiores nós já passamos lá atrás? Hoje estamos aqui, neste mundo de provas e expiações. Sim, graças a Deus que estamos aqui, que saímos do mundo primitivo e queremos alcançar o mundo de regeneração. Quem aqui não quer alcançar o mundo de regeneração? Todos nós queremos, né? Todos nós queremos. Então vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos o nosso agir, vigiemos as nossas ações e oremos para que tenhamos sempre a força de vontade para repelir as más influências e podermos caminhar com tranquilidade rumo à espiritualidade maior. Orar, sim. Vigiar, sim. Que Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, nosso amigo de todas as horas, médico de nossas almas aflitivas, nos abençoe, abençoando as nossas famílias, abençoando a todos aqueles que nos rodeiam. E eu peço a Jesus a abençoar também esta casa que eu amo. Muito obrigada a todos e que tenhamos uma noite de paz com Jesus.